Estamos aqui com esse ser extraordinariamente retumbante, cabriocrática e regalítica. Doutora Carol Travisani. Acertei 2 vezes no mesmo dia! Hoje vai chover! Dê boa tarde, bom dia, boa noite aos mamíferos que estão assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Livro. Estamos aqui novamente, a volta dos que não foram. Doutora Carol foi a primeira que gravou esse take aqui. Foi meio que de improviso, foi meio que de repentina. A senhora tem estudado bastante, né? Estudou muito para fazer aquela apresentação, peguei ela de surpresa e hoje ela não foi pega de surpresa, mas ela também não estudou. Será? Então vamos para a primeira pergunta, jovem! Pergunta do milhão. Qual é o livro que a gente vai começar a conversar a partir de agora? O livro que a gente trouxe para esse episódio de hoje é Pense de Novo, de Adam Grant. Adam Grant. Pense de novo. Por que pense de novo, jovem? Durante o desenvolvimento do livro, ele defendeu que a gente não pode se prender às nossas ideias. Ou seja, a gente tem que desligar a nossa identidade das opiniões que a gente tem. E para isso a gente é incentivado e instigado a sempre pensar de novo, a repensar. Aí ele até fala que a nossa vantagem competitiva está exatamente aí, em desaprender aquilo que a gente já sabe. Legal, legal. Pense de novo. A primeira vez que eu escutei esse negócio foi quando ela apresentou o livro, né? Disse, pense de novo. O que é que esse cara queria dizer? É para ficar pensando de novo o tempo todo, então eu nunca vou chegar a uma conclusão. Mas pelo que eu vi, não é isso, e você vai só descobrir isso no final deste episódio. Então fica aqui, já deixa o seu joinha, já curte, já compartilha, já comenta. Traz qualquer coisa, os livros que você quer que a gente escuta aqui, que a gente fale também. Porque assim, eu já digo logo, se você tem um problema na sua vida, fale comigo. Eu não resolvo não, mas eu adoro uma fofoca, né? Não. Quem é Adam Grant? Adam, ele é um psicólogo organizacional, né? E ele é muito influente na área de liderança, desenvolvimento profissional e pessoal, mas voltado para as organizações. Legal, eu curiosamente, fui pesquisar quem era esse mamífero, e aí eu gosto de dar um Google, mas também eu gosto de dar no YouTube. E ele tem um TEDzinho já, que tem 10 anos, que tem 11 milhões de visualização, tá, mamífero? Então, para você ter um TED já que tem 1 milhão de visualização, você já se enquadra ali numa das pessoas que tem uma boa palestra, né? Então, a palestra desse mamífero aí teve 11 milhões de visualizações. Então, recomendo para a Valdisneia colocar o link aqui do TED dele, porque deve valer muito a pena. Confesso que eu ainda não vi, mas porém, todavia, não se trata deste livro. O TED, pelo que eu observei e vi, é de qual livro, doutora? Originais. Ele tem várias obras que são best-seller dele, como além do Pense de Novo e Originais, né? Que é ele tem Dar e Receber, Originais e Potencial Oculto, que são best-sellers, além desse Pense de Novo. Eu vou pedir para a Valdizinha não cortar, mas o livro ele provoca você pensar de novo, né? E ela tá testando o tempo todo. Ela não queria ler, entendeu, mamífero? Ela queria pensar de novo. Vamos lá. Quais são as armadilhas do pensamento padrão? Então, no livro ele afirma que a gente já tem alguns padrões, né? De agir quando a gente parte do pressuposto de discutir opiniões. E aí ele fala 3 padrões principais, que é o pastor. Então, quando a gente entra numa conversa, numa discussão, e a gente tem uma ideia, uma teoria, a gente, no modo pastor, a gente vai pregar como se aquilo fosse a verdade absoluta. E a gente não dá nem a oportunidade de escutar o que os outros têm a dizer. Quando isso não dá certo, a gente entra no modo advogado. Então, a gente vem com argumentos agressivos para tentar quebrar a opinião do adversário. Então, peraí. Geralmente, quando eu tenho uma linha de pensamento, o primeiro seria o pastor. Eu acredito naquela ideia e eu tento empurrar com ela abaixo e é a minha verdade, eu tenho todos os argumentos possíveis e imaginados. Caso não dê certo, é meio que eu evoluo para um advogado. Eu quero advogar em causa daquilo ali, eu acredito, aí eu aumento que a persuasão, os argumentos. Exatamente. Você tenta convencer o adversário ou o terceiro, né, com quem você está conversando,
com argumentos de forma mais agressiva. E aí, se você também não consegue vencer no debate, você entra no modo político. E aí, o que seria o modo político? Não deu certo pregar a minha verdade, ou não deu certo os meus argumentos, então eu vou tentar puxar aquela pessoa para o meu lado através da afinidade que ela vai criar comigo. Então, eu tento meio que ganhar aquela pessoa ali na conversa. Mamíferos, Carol apresentou esse livro num dos rituais que a gente tem aqui dentro da Potencialize. Então, se você quer desenvolver a sua empresa, tem que ter rituais, mamíferos. Ali é o que vai fazer valer os teus valores, tua missão, enfim. Então, se você também quiser saber um pouquinho mais, comente em algum lugar. Se você está vendo isso aqui no Instagram, no YouTube, qualquer lugar, a gente consegue ajudar, principalmente se você for um escritório de contabilidade. Mas por que eu faço essa indagação? A Carol, ela trouxe uma dinâmica, né? E aí, membros do time passou a ser o pastor, o advogado e o político, né? E aí entra um quarto personagem que eu vou falar já já. Por que eu trouxe esse elemento? Muitas vezes, na empresa, aí, ó, no teu negócio, né? Você tem um pastor, você tem um advogado e você tem um político. Sendo que não resolve o problema, mamífero. Por quê? Cada um quer defender a sua tese, a sua ideia, a sua verdade. E aí eu faço aquela pergunta cabriocrática. O que é a verdade, né? Será que eu sei qual é a verdade? Será que eu estou certo? Por exemplo, eu digo que esse livro tem que ser lido por todos os contadores. Será? Isso é uma verdade? Isso está correto? Eu posso realmente afirmar? Então eu já faço o convite aqui, não acredite no que eu estou falando, teste, pegue esse livro, leia e veja se vai ajudar você como um líder, como um empresário ou até como um colaborador, né? Isso que eu fiz agora, se enquadraria em qual cenário desses três aí? Nenhum dos três, vai entrar no... Eu não aprendi não, então. É qual? Você tá mandando testar? E aí é o cientista. Cientista? Mas você não falou, ela não... Valdinei, ela falou de cientista? Não, ela não falou de cientista. Que danado é o cientista? O cientista é o modelo ideal de pensamento que o autor traz no livro. Se você tivesse dito antes, eu saberia antes. E aí, antes da gente falar um pouco sobre o cientista, eu trago um questionamento. Pense na última discussão que você teve aí, seja familiar ou dentro do trabalho. Dona encrenca. E tente identificar qual foi o modo de pensamento que você teve, o padrão que você utilizou. Você acha que você foi mais pastor, você foi mais advogado, você foi mais político? Rapaz, eu tenho 100% de quase certeza que assim, no casamento existem duas pessoas, né? Tem a mulher e tem um homem. E assim, geralmente quem está errado, 99,9% é o homem, né? Mas aí, vamos supor, lá em casa, Dona Encrenca estava nos três. E eu só calado, porque o calado ainda estava errado. Nessa situação, quando a pessoa incorpora os três lá, o que é que essa pessoa precisa fazer, o que poderia fazer para que saia dessa armadilha, por exemplo, num desses pensamentos? Que geralmente quando começa a discussão, brincadeiras à parte, a gente não quer estar errado, né? A gente quer ter razão, a gente quer estar certo. E aí, o modo mais ideal para se trabalhar, para uma conversa pessoal, profissional, qual seria? O ideal a fazer numa situação como essa é você levar a discussão como uma dança, né? E não como uma guerra. Porque numa guerra ninguém sai com opiniões diferentes. A gente entra e sai da mesma forma. E numa dança é onde a gente vai conseguir chegar nessa mentalidade de cientista, que é o que o autor defende no livro. E o que ele diz? Na mentalidade de cientista, você sempre vai pensar em algo, ou seja, você vai ter uma hipótese e você precisa testar aquilo ali para ver se vai dar certo. Se der certo, maravilha. Se não der certo, ele ainda acha até que isso é uma média de sucesso do cientista. Por quê? Se ele tem se ele cria uma hipótese, ele testa e não dá certo, ele adquire novos conhecimentos. Então, isso é a média de sucesso para um cientista. No final, ele ainda defende que dentro de uma discussão, você tem que estar junto com o seu oponente e vocês precisam pensar juntos. Então, testar aquilo ali na prática e se der certo, tanto você quanto a outra pessoa pode sair com opinião diferente. Nem sempre a discussão que você entra para mudar o argumento da outra pessoa é a outra pessoa que sai com a cabeça diferente, né? Às vezes é a gente que entra pensando, não, eu discordo disso, e no final você sai mais reflexivo e pensa, será? Na verdade, eu acho que agora eu até concordo com essa pessoa. Tenho dois pontos que eu quero trazer aqui. Um é do Cortella, que ele já é citado várias vezes aqui,
que quando você tem uma caneta e você tiver outra caneta na mão, obviamente ela não está contra a caneta, mas se a gente se encontra no meio caminho, eu entrego uma caneta a ela e ela me dá a caneta, certo? Me dê, agora você tem uma caneta. Tecnicamente, cada um saiu com uma caneta, a gente apenas trocou uma caneta. Mas se eu tenho uma ideia e eu conto a minha ideia para Carol e Carol tem outra ideia e conta essa ideia para mim, nós dois temos duas ideias, né? Então a gente soma. Então, a partir do momento que eu não vou acreditando fielmente que aquela é a minha verdade, eu posso ter a possibilidade de surgir uma nova ideia, uma nova perspectiva. E o outro ponto que eu gostaria de trazer para cá é o seguinte: na hora que você constrói, e a Liv trouxe a palavra cientista, eu quero fazer uma pergunta, né? Na realidade, uma provocação. Eu sou muito gaiato, pelo que vocês já viram, né, no início aqui e outros vídeos. Se você não assistiu, você é um alienígena e pousou aqui agora, vai ver, tem um monte de vídeo aí, tem vídeo de podcast, tem vídeo de clube do livro. As pessoas perguntavam assim: qual a sua profissão? Eu, cientista. Aí eu ficava, cientista? Aí depois dá contabilidade, né? Porque é raro, amigos meus formados, tenho colegas que se formaram comigo na turma de 2008, mamífero, 2008, até alguma décadazinha ali atrás. E quando eu digo, olha, nós somos cientistas da contabilidade, pouca gente da minha área para e pensa e reflete. Eu sou um cientista. Olha só, o que é as ciências contábeis, né? Então é pegar aquele elemento. Certa vez eu estava num carro com uma estudante de doutorado de engenharia de produção e ela disse: ah, vocês da exata e tal na contabilidade, né? Eu disse: não, a contabilidade não é exata não, a contabilidade é uma ciência humana. Eu disse: como é que pode? Contabilidade, número. Não, nós somos uma ciência humana, justamente por isso, mamífero. Não aceite as coisas como uma verdade. Avalie. Se você está conversando com um pastor, com um advogado, com o político, dentro desses arquétipos, tá? Que eu trouxe um livro. Não vá pegar para outra coisa, não, dizer que a gente está criticando os pastores, não, porque eu tenho muito amigo pastor, tá? Isso não é o caso. Entenda. O que é que eu preciso neste momento avaliar? Não aceitar como verdade, testar. Então, o que é que o cientista faz? Ele testa, ele tem uma ideia, ele tem uma tese e ele vai validar se aquilo ali acontece ou não. Ou pelo menos era para fazer isso, que eu sei que tem alguns cientistas aí que têm os seus vieses, tá? Acredita naquilo e vai defender até a morte e tal. E será que isso é o correto? É o ideal, né? E aí, partindo já para um encerramento, tá? O que seria a ilusão do conhecimento? Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um efeito chamado efeito Dunning-Kruger. Como é o Fred Krueger? Aquele do Fred Krueger? Efeito Dunning-Kruger. O que diz esse efeito? Quando eu chego para conversar com uma pessoa sobre um assunto que eu não sei, eu fico mais confortável em dizer que eu não sei, porque eu realmente não domino aquilo. Um exemplo, se eu vou conversar com você sobre física quântica, que foi o exemplo que eu usei na palestra, eu não sei nada sobre. Então, para mim, eu tô ali no gráfico, né, de conhecimento, eu tô na estaca zero. A partir do momento que eu estudo um pouco sobre aquele assunto, eu saio do zero para um pouquinho. E aí eu chego na montanha da estupidez. E aí o que diz essa montanha? É quando sua autoconfiança ela vai lá em cima. Só que seu nível de conhecimento ele ainda é muito baixo. E aí ali, quando a pessoa chega naquele topo, talvez ela perde a habilidade de absorver novos conhecimentos. Ela já acha que sabe de tudo. E a gente tem que ter muito cuidado nisso. Porque a gente não pode, estudei um pouquinho, agora eu já sei mexer nesse sistema e achar que sabe de tudo e que você não tem mais nada a aprender. Nossa, já sei até o nome. É efeito o quê? Dunning-Kruger. Eu só não vou saber dizer, mas agora eu já sei qual é o efeito. Por quê? O que eu mais vejo aí? Contador, só entre nós, não tem ninguém vendo isso aqui. Quanto dos teus clientes viu uma manchete, a famosa lá do Pix? O Pix vai ser tarifado. O cara viu só uma manchete, já toma aquilo ali como verdade, já sai discutindo. Porque o governo quer taxar isso, aquilo, outro, né? E aí tem dentro da empresa, eu li uma matéria, um artigo que beber faz mal para isso, para aquilo outro, ou então que beber faz bem. E aí a pessoa vai e toma aquilo ali como verdade, por quê? Quer ser um pastor, um político, um advogado, acredita naquela ideia e quer defender. Então cuidado, às vezes tem uma frase, salvo engano, é atribuído, eu não vou dizer o autor, então bota ali para autor desconhecido, que o pouco de ciência te afasta de Deus, né?
E o muito de ciência te aproxima de Deus. O que seria isso, né? Às vezes eu aprendo um pouquinho, isso me torna arrogante, isso me afasta das pessoas. Quando eu começo a estudar bastante sobre um tema, aí eu começo a ter noção quanto eu ainda não sei, e isso abre margem para eu aprender mais. Se o copo está cheio, mamífero, como é que você vai aprender? E tome cuidado, tá? Dentro da tua equipe, a galera está com o copo cheio ou tem oportunidade de aprendizado? Lembre-se, na hora de você contratar alguém, você não precisa contratar o melhor ou que tem todo o conhecimento, mas tem que ser alguém que tenha um nível inicial ali de qualquer conhecimento ou até mesmo que seja de vontade, para que haja também uma oportunidade de você conseguir colocar mais conhecimento naquele copo ou naquele pote, tá? Temos alguma consideração final para os nossos amigos telespectadores que estão em todos os lugares do universo? Inclusive esse vídeo já foi assistido nos Estados Unidos, na Arizona Phoenix. Somos internacionais, poliglotas. Então a gente tem que gravar de novo em inglês, né? Não, tem tradução simultânea. E para isso, minha filha, para que eu aprender inglês se agora tem os óculos da Meta que vai dizer Hello Meta e aí simbora. O convite que eu tenho a fazer para vocês é de realizar a leitura desse livro. Foi um livro que, na hora de pesquisar ali, procurar algum livro para essa apresentação, na hora que eu vi a sinopse, que eu entendi, né, sobre o que ele estava falando, eu pensei, rapaz, acho que é o livro mais ideal até para o momento em que a gente está vivendo hoje no mundo, né? A gente precisa ter muito a habilidade de se adaptar e ser mais flexível, porque toda hora as coisas estão mudando. E querendo ou não, é muito do que o livro fala. Você tem que ter a habilidade de repensar e de desaprender. A gente não pode ficar preso àquelas ideias que a gente tinha, sendo que na realidade em que a gente está hoje, aquilo não se adapta mais. É isso aí, olha, o efeito Dani Gruger, ela leu a sinopse, achou que sabia de tudo e esse é o livro que eu preciso entender e estudar. Ela começou a ler o livro e ela viu, eu preciso pensar de novo. Então, antes que eu me esqueça, meta a mão que o dedo é pouco, cuida!